Bom dia, esta é a nossa live de geografia, live de leitura e explicação da prova de geografia no dia 27 de julho. Já temos aqui Isabela Alves, Ana Laura, Gabriel Uchiro, Isabela Pedrola, Luiz Otávio, Maria Eduarda Fuma, Maria Eduarda Vita, Augusto, Rafael Burgos, Rafael Conte, Santiago, Vinícius Otaviano, Vinícius Pécori, Vitória. Bom dia, Vitória. Yasmin Pacheco, Ieda. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Eu já estou corrigindo as provas de história, tá? E estou muito contente com os resultados da prova de história. E para alguns eu tive que mandar assim algum recadinho para, vamos lá, manda bala, melhora isso aí, né? Porque como eu estava dizendo para vocês, quando a gente faz uma prova em casa, uma prova que pode ser feita com consulta, então as exigências na correção são maiores. Mas eu quero dizer que tem gente que está até exagerando, né? Que está pesquisando coisas para fora na internet, coisas que às vezes a gente nem estudou. Então, calma lá, o importante é a gente aprender. Claro que quando a gente pesquisa, a gente também aprende, mas tem que tomar cuidado para ver o que você vai ver, né? O que a gente precisa? Responder àquilo que está sendo perguntado. Então, o mais importante de tudo é uma leitura atenta. Quando você faz uma leitura atenta, você pega o que foi perguntado, né? Você entende o que ele quer saber, o que a pergunta está querendo saber. Então, aí a gente lembra do que foi dito nas lives, a gente lembra do que a gente viu lá na página tal, naquele cantinho da apostila, a gente já vai até visualizando, né? Eu sei onde isso tá lá na apostila, tá naquela página que tem aquela imagem assim, assim. Aí a gente vai lá e vê se era aquilo que a gente estava pensando, se a resposta era aquela mesma, verifica se tem mais alguma coisa para a gente completar. Por quê? Quando a professora pergunta, por exemplo, lembra que tinha lá uma charge, né? Sobre o grito do Ipiranga. Porque o que o grito do Ipiranga tinha a ver? Eu não posso dar, a gente não vai dar resposta aqui, porque tem gente que ainda não fez, tá? Eu tenho 4 crianças, 3 agora, que ainda não Alguém já fez responderam. na live aqui, hein? Quê? Alguém fez na live. Então, tenho 3 crianças que ainda não fizeram a prova de história. Eu fico um pouco preocupada de vocês não irem acumulando provas e depois fazer tudo às pressas, né? Então, esses dias a gente está dando bastante tempo para vocês se dedicarem às provas. Não estou passando outras atividades, porque eu quero dedicação, porque eu vou ser exigente na correção, ok? Muito bem, vamos pensar numa outra coisa então. Então, não é para pôr coisas extras que estão fora da apostila, não, né? É para você se debruçar naquilo que a gente estudou, pensar aquilo que você aprendeu a respeito. Então, só para dar um exemplo, sem dar respostas. Tinha lá uma charge sobre 7 de setembro, né? O menininho estava dizendo que era um feriado. Prof, Oi? o Bauer falou aqui no chat, mas que o Santiago falou para não falar nada no chat, que estavam conversando que o Augusto falou alguma coisa de Free Fire. Aí Peraí, Rafa. para de falar. Aí o Bauer falou, mas eu queria falar para o professor que eu não consigo ligar o microfone. Tá bom. Tô avisada então. Depois, se precisar falar alguma coisa, tiver dúvida, aí vai usar o chat. Mas hoje é dia de prova, nós só vamos usar o chat para uma dúvida, uma coisa importante que queira falar sobre a prova, ok?
Nada de bate-papo, de conversa sobre jogo, nem nada. Nem gracinhas, tá? O chat está proibido hoje, principalmente porque nós vamos estar falando sobre prova, então a gente não pode pôr respostas, não pode fazer nenhum outro assunto que não tenha a ver com o nosso... Professora, o Bauer não consegue ligar o microfone e nem a câmera, ele falou. Se ele quiser sair e entrar de novo, Bauer, faz isso. Tenta sair e entrar de novo, enquanto eu ainda estou aqui. Vamos ver se melhora. O Vinícius Pécori quer falar alguma coisa? Ele falou que não adianta. Então, vai ouvindo aí. Professor, Oi. que eu ia falar que o que a gente está aprendendo de história passa na novela das 6. Verdade, verdade. Eu não assisto, mas eu vejo a propaganda e vejo que é a história do Dom Pedro, né, Vi? Isso mesmo. Muito bem, então eu estava falando... Aquela história é certa? Não, eles deram umas floreadas naquela história. Tá? Isso. Mais ou menos. Tem o grito da independência ou morte. Tem. Então, quando eles falam assim, baseado em fato, é uma história que não é inteira com todos os detalhes verdadeiros. Ela pode ser floreada, pode ser acrescentada coisas e pode ter algumas coisas da realidade também, tá? Mas voltando ao que eu queria explicar para vocês. Então, quando eu perguntei lá, por exemplo, o que o grito do Ipiranga tem a ver? Então, muita gente respondeu nessa questão, que era uma questão simples e fácil, que não tem resposta lá na apostila, mas que tem em tudo que a gente falou aqui nas lives e tal. Você vai saber qual é a relação do Ipiranga com o grito. Lembrando que o Ipiranga é um rio, né? Então, teve gente que floreou tanto, respondeu tanta coisa complicada nessa questão e era uma coisa simples. Então, presta atenção naquilo que está sendo perguntado, tá bom? E se atenha a ele. Não precisa criar mais coisas, mas eu quero respostas completas. Você vai contar tudo sobre o assunto perguntado e não há necessidade de pesquisas fora da nossa apostila, fora do nosso caderno, fora das nossas lives, ok? Muito bem. Já são 8h33, então já esperamos bastante. Eu acho que eu estou estranhando alguns alunos que sempre participam da live que não estão, como por exemplo, Vitor Hugo, mas depois eles assistem então, né? Então, vamos lá, nós vamos manter ai, acho que eu não consegui, né? Foi? Nós vamos manter os microfones desligados. E vamos parar o chat, só se tiver alguma dúvida sobre a prova, tá? Então, aqui a nossa prova bimestral. Ô, Pécori, como eu tô vendo você, faz um joinha aí. É só você que eu vejo agora. Vocês estão vendo a tela? Boa. Então, olha lá, objetivos: conhecer a região Nordeste sob os enfoques físico, natural, né? Socioeconômico e cultural. Caracterizar as 4 sub-regiões e conhecer algumas... Ué, saiu. Saiu ou tá lá ainda? Ainda tá. Ainda dá pra ver. Pra mim, Na voltou a prova tela. bimestral. Hã? Pra mim tá na prova bimestral ainda. Então, para mim agora voltou. Bom, vamos lá. Primeira atividade, leia o texto e responda as perguntas. Eu vou ler para vocês. Professora, o Gabriel Chiro também não consegue ligar o microfone. Na verdade, dele não tá aparecendo. Depois, agora nós vamos só prestar atenção na prova, tá bom, gente? Só prestar atenção na prova. Vamos focar aqui. Não tem importância se não tá. Agora ninguém tá vendo, ninguém tá ouvindo. Depois, se quem não tem microfone tiver dúvida, vai escrever no chat, ok? Vamos lá. Então, sem interrupções agora para eu ler o texto.
Olha a seca é o título desse texto. É assim, olha a seca, mar azul, areia branquinha. Esse é o título. Quando a professora coloca o texto lá no Google Forms, eu não consigo fazer ele ficar estruturado, corretinho, certinho, com os parágrafos. Não, infelizmente não, tá? Mas é o que a gente tem para hoje. E isso dificulta, às vezes, um pouco o entendimento. Então, vamos prestar atenção nessa leitura. E quando vocês forem fazer a prova de vocês vão ler novamente. O Nordeste do Brasil é conhecido por suas belíssimas praias, mas também pelas temidas secas que ocorrem por lá. Em algumas épocas, pode faltar água para beber, tomar banho e matar a sede dos animais. Você sabe por que isso acontece? A seca na região Nordeste tem relação com a temperatura das águas dos oceanos Atlânticos e Pacífico. A primeira resposta parece óbvia, porque vocês estão vendo que aqui tem não liguem para isso aqui, ó. Ele veio a legenda da foto aqui, o crédito da foto. Não. A primeira resposta parece óbvia, então vamos saber o motivo da falta de chuva. Porque em alguns períodos falta chuva na região. Mas não estamos falando das épocas bem definidas de estiagem, normalmente de julho a dezembro, e sim de situações em que, mesmo no período em que deveriam acontecer as chuvas, que normalmente de janeiro a junho, o clima insiste em ficar seco. A explicação para isso está em dois fenômenos naturais que acontecem bem longe do Nordeste. O primeiro deles, chamado El Niño, que em espanhol significa o menino, é um aquecimento incomum das águas do Pacífico, próximo à costa oeste da América do Sul, pertinho do Peru e do Equador. Quando essas águas estão mais quentes, chove muito nessas regiões, afetando o regime de chuvas em praticamente todo o continente, inclusive no Nordeste do Brasil, onde passa a chover menos. Além do Oceano Pacífico, o Atlântico também tem papel importante. De vez em quando, a parte norte desse oceano... Espera aí que eu perdi porque fui mover. Deixa eu já subir um pouco mais. De vez em quando, a parte norte do Oceano Atlântico, né, fica mais quente que a parte sul. Quando isso acontece, chove menos na parte do Atlântico próxima ao Brasil, deixando o nosso Nordeste tão seco que o solo pode ficar com aquela aparência rachada. Vocês já viram essas fotos que a terra parece toda rachada? Lutando contra... O que tem essa palavra aqui, gente? Antigamente, por conta das secas... Isso aqui depois eu vou apagar esse lutando contra. Antigamente, por conta das secas, muitos nordestinos precisavam sair de suas terras e migrar para as grandes cidades. Hoje, embora isso ainda aconteça com algumas pessoas, existem sistemas de abastecimento muito interessantes. Nós vimos nas lives, né? Você sabe, por exemplo, que é um açude? É uma espécie de lago feito artificialmente para armazenar água. Assim, mesmo quando para de chover, a população ainda pode contar com a água guardada nesses reservatórios. Outra estratégia para armazenar água é a colocação de cisternas, parecidas com caixas d'água. Elas são projetadas especialmente para captar a água das chuvas. Além dos açudes e das cisternas, os nordestinos também usam bastante os chamados caminhões-pipas, que levam água a comunidades distantes. Desse jeito, as pessoas não precisam deixar suas casas em busca do precioso líquido, né, gente? A água. Muito bem. É ruinzinho de ler assim, não. Olha essa imagem do chão rachado que eu falei para vocês. Aquela lá em cima é a legenda dessa foto, né?
Vocês viram, quando eu coloco um texto assim, olha, ele sempre pede ele deixa um lugar para resposta, e eu pus lá resposta curta, sei lá. E aí, talvez quando você for fazer a prova, ele peça uma resposta aí, mas não tem que escrever nada, porque não tem uma pergunta ainda aí, tá bom? Se ele exigir que você faça alguma coisa, põe um número, ok? Então, vamos lá. A. No texto temos, mesmo no período em que deveriam acontecer as chuvas, normalmente de janeiro a junho, o clima insiste em ficar seco. A explicação para isso está em 2 fenômenos naturais que acontecem bem longe do Nordeste. Muito bem. Eu contei aí no texto, eu não, né? O texto contou sobre 2 fenômenos que causam essa seca no Nordeste e que não acontecem lá no Nordeste, acontecem longe. Veja a pergunta. Eu não estou perguntando que fenômenos são esses. Eu estou perguntando onde acontecem esses fenômenos que causam a seca no Nordeste. Então, foca na pergunta. A pergunta é onde, tá? Então, são 2 fenômenos, são 2 lugares, ok? Professor, eu tenho uma pergunta. Sabe aquele texto que você leu? Esse que eu acabei de ler? A minha pergunta é como que acontece aquilo lá que as águas do Pacífico esquentam? Quero saber como que aquilo acontece. Aquilo tem, acho que muitos motivos, né? Que a gente, quando vê, por exemplo, um jornal, você já viu a moça do tempo explicando as razões? Vem uma frente fria, sobe por lá de cima, tem um vento que vem de não sei aonde, a água vem mais quente de outra região, porque as águas do oceano também, elas se movimentam também, né? E elas recebem calor de uma região, elas recebem frio da outra região, e assim a temperatura do mar também muda, né? Agora entendi. Mas é claro que para eu poder explicar melhor isso para você, Rafa, a gente teria que ter aqui um meteorologista, né, que pudesse explicar melhor isso para a gente, os motivos pelos quais, mas são muitos motivos, né? Então recebe ondas que vêm lá quando vem lá do Polo Sul, né? Então vem uma água mais gelada, quando vem uma água de uma outra região mais quente, ela vem mais, né? Eu não saberia explicar com bastante precisão isso, mas são os fatores climáticos que alteram também a temperatura da água dos oceanos. Então, aqui nessa primeira pergunta é onde acontecem esses fenômenos. Aqui nós temos alguns sistemas de abastecimento de água que possibilitam a vida no sertão. Os açudes, as cisternas e os carros-pipas. Você só tem que nomear, né, esses, segundo a descrição que está lá no texto, você vai colocar o nome deles na ordem em que eles aparecem, tá? E a descrição deles está no texto, então é moleza. É pôr o nome na ordem que eles aparecem. O nome desse, depois o nome do segundo e do terceiro, na ordem. Outra pergunta. A região Nordeste apresenta paisagens e aspectos naturais bastante diversos. Tem área que chove bastante, tem área que é seca, tem área que tem até floresta, né? A gente já viu que a Amazônia até entra ali num pedaço do Maranhão. Então, áreas úmidas, secas, de Mata Atlântica e de Caatinga. Por apresentar essa grande diversidade natural, o Nordeste foi dividido em sub-regiões. Observe essa imagem e responda. Tá vendo que aqui não tem pergunta ainda, mas pode ser que o formulário peça para você responder alguma coisa para um número. Agora aqui sim, tem pergunta. Qual sub-região ela representa? Ela quem? Essa imagem. Você vai dizer qual sub-região? É a zona da mata, é o agreste, é o sertão, é a mata dos cocais, né? Então, qual região essa sub-região ela representa? Aqui, ainda sobre a foto,
Podemos concluir, então, que se trata de uma região de... Aí você vai marcar apenas uma alternativa que tenha o clima e a vegetação dessa região aí da fotografia. Tudo bem? Dúvidas? Vamos para a próxima. A maioria dos... Se alguém escrever, você me avisa? A maioria dos rios dessa região é temporária. Eles secam no período de estiagem. Há poucos rios perenes. O que são rios perenes? Rio perene é o contrário do rio temporário, né? Então, você vai explicar o que é um rio perene e vai dar um exemplo de um rio perene nordestino que nós estudamos. Próxima. Associe cada sub-região nordestina a uma característica. Então, a primeira é a da zona da mata. Você vai encontrar aqui você vai marcar apenas uma alternativa em que tenha características da zona da mata. Na letra B, você vai marcar uma que tenha características do agreste, certo? Então, nesse de cima, A, zona da mata. E aqui, B, agreste. Opa. Próxima. A maior parte das grandes cidades da região Nordeste se localiza na zona da mata. Segundo estimativas do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017, os municípios de Recife, Salvador, Maceió, Aracaju, Natal e João Pessoa abrigavam juntos cerca de 8 milhões de habitantes. Que características fazem essas cidades exercerem influência urbana na região? Vou explicar. Eu quero saber por quê. O que tem nessas cidades? O que acontece nessas capitais litorâneas do Nordeste que lá tem mais gente? O que atrai essas pessoas, tá? O que tem nessa região da zona da mata, né? Que lá é mais populoso que nas outras sub-regiões nordestinas. Tem lá na apostila, é procurar e encontrar os motivos pelos quais a zona da mata e essas grandes cidades, essas capitais, são mais populosas que as demais regiões, ok? Dúvida é só me interromper, hein? Vamos lá, mais um textinho, tá bom? Observe a imagem, leia o texto e em seguida responda as questões. Origem das festas juninas. Vocês sabem, né, que as festas juninas são muito importantes lá na região Nordeste. Tem lugares como a Paraíba que a festa junina movimenta muito mais do que o carnaval, por exemplo. A festa é uma herança europeia que chegou ao Brasil por intermédio dos portugueses na época da colonização, ou seja, de 1500 a 1822. Claro, 1500 é a chegada dos portugueses, 1822, independência, né? As tradições, o povo brasileiro acrescentou elementos locais, como o forró, o milho, o jenipapo, aipim, tapioca. Das missões francesas, o povo brasileiro incorporou a quadrille, que hoje é chamada de quadrilha, né? Quadrille em francês, tá? Porque é uma dança de pares, características dos casamentos da França na Idade Média. Para os católicos, as festas juninas são uma homenagem aos santos, com aniversário em junho. Santo Antônio, São João Batista e São Pedro. A história também registra a existência de festas semelhantes antes mesmo de o cristianismo virar a religião oficial de Roma, no século IV. Na Europa antiga, os povos faziam festas com danças, comidas e bebidas para reverenciar o sol e a chegada do verão. Era a celebração do solstício de verão, momento em que o Sol atinge sua maior declinação em latitude,
e o dia se torna o mais longo do ano. No hemisfério norte, ocorre no dia 21 de junho e no hemisfério sul, em 21 de dezembro. No Nordeste, os festejos coincidem com o solstício de inverno e com a época da colheita do milho. Por isso, a maior parte dos quitutes é feita com o grão, a exemplo da canjica, da pamonha e do bolo de fubá, tudo feito com milho, né? Então, nessa imagem aqui, a gente vê uma festa junina na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Faz todos os anos, no mês de junho, a maior São João do mundo, que atrai aproximadamente 2 milhões de visitantes, gente. Eu mesma adoraria ir, porque eu adoro festa junina. Acho que é o meu sanguinho nordestino. Vamos lá. Primeira perguntinha sobre o texto. Tá lá no texto essa resposta. Qual é a origem mais antiga das festas juninas? Então, é só procurar no texto, tá? Não precisa pesquisar na internet, não. Tá no texto que eu acabei de ler. B. As festas juninas no Brasil seguem uma só tradição ou elas misturam elementos de diversas culturas? Dê um exemplo. Também tem aí no texto, tá? Muito bem, classe. Essa é uma provinha que eu tenho certeza que vocês vão ter muita facilidade em responder. Voltei? Voltei? É como tá fazendo um trabalho que é um estudo para vocês, é mais para a gente estar fixando aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente estudou sobre a região Nordeste. Então, quando eu estiver fazendo isso, eu vou me empenhar, eu vou me concentrar, eu vou esquecer o resto do mundo, tá? Para só fazer isso nesse momento. Ok. Muito bem. Alguma perguntinha? Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se quem está sem microfone tem alguma pergunta. Alguém tem? Crianças, eu quero falar com vocês agora muito... Santiago ergueu a mão. Santiago ergueu a mão. Pode falar. Então, professora, conforme você vai falando as coisas, eu achei... tava muito fácil. Dava vontade de falar a resposta. Nossa Senhora, que perigo. Muito bom, que bom. Agora, eu sei que você acha tudo isso fácil e que é mesmo, mas na hora de escrever, Santi, vai lá e faz bem completinho, tá bom? Olha só, eu quero que você... Pedrola, Isabela Pedrola. Professora. Oi, linda. Eu não consegui te escutar bem agora porque tem 2 pessoas com o microfone ligado. Não tem, não. Não tem, não. Era alguma coisa que tava dando eco, porque eu vi lá, só tinha eu e a tia com o microfone ligado. A Yasmin Pacheco. Pessoal, mas Isabela, você tem alguma dúvida? Teve alguma coisa que você não escutou e queria que eu explicasse de novo? Qual é? Aonde, bem? Não tive dúvida. Só como você acabou de explicar, começou o eco. Depois que eu terminei? Quando eu voltei? Isso. Sim. Olha só, eu quero que vocês lembrem que nós temos um canal perfeito. Por exemplo, o Alex mesmo, na semana passada, para fazer a prova de história, ele me enviou uma pergunta lá na mensagem da plataforma. Claro, ele me enviou porque ele tinha dúvida. Se não tivesse a dúvida, não precisa. Claro, então não estou dizendo que você precisa me enviar mensagem. Não, mas em caso de dúvida. O que você faz? Você não envia a prova, vai na plataforma e faz a pergunta para mim.
De vez em quando, hoje, eu vou dar uma entradinha para ver, tem mensagem? Ah, daqui a pouco, daí eu respondo. Então, vamos supor, ai, mas a professora não está respondendo. Calma lá que eu respondo, sim, é que eu não fico às 24 horas ligada na plataforma, né? Mas eu vou lá, de vez em quando eu vou lá. Eu quero que vocês se empenhem em responder aquilo que está sendo perguntado. Não tem pressa de fazer. É uma prova fácil, mas você não tem que fazer ela rápido, você tem que fazer ela perfeita, o melhor que você puder. Tá bom? Ô, professora, É. você viu que o Burgo saiu e não conseguiu mais entrar, né? O Bauer. Falei errado. Bauer. Ah, eu não vi, não. Ele saiu e não conseguiu mais entrar? Ele não conseguiu mais entrar. Que coisa. E aqui não tem pedindo para entrar nada. Deixa eu ver se eu consigo. No meio da live, isso. Por um segundo, a professora ficou em preto e branco. Ah lá, eu ponho aqui. Não... Bom, qualquer coisa ele me pergunta pela plataforma. Alguém quer falar alguma coisa? Santiago ergueu a mão. Professora, então, em questão a nota, como que você vai entregar? Vai esperar chegar no final ou pode... Como que vai ser? Que você vai nos mostrar a nossa nota? Como que eu vou mostrar, né? Acho que eu tenho que fazer essa pergunta para a Tininha primeiro, viu? Eu não sei se daí eu já passo para a Carla já põe lá no site, daí vocês vão consultando. Vocês têm costume de consultar o site? Por exemplo, as notas das VAs já estão... eu já passei para a Carla, então elas devem estar lá, eu acho. Alguém foi ver? Não. Acho que minha mãe viu. E ela não... Eu nem sei. Eu vou perguntar eu pergunto sobre... Deixa eu ver se ela já tiver aqui no WhatsApp, eu já pergunto para ela. Ô, professora. Oi. Outra coisa que eu coloquei aqui para a Carol já disse que já dá para eu arrumar. Lá na plataforma, está dizendo que a data de entrega da prova é dia 31, porque tem que ficar dentro do primeiro bimestre, mas eu avisei a Carol disse que já conseguiu alterar a data, deixa eu ver, já dá para colocar as atividades até o dia 19, então já vou alterar. Então, vocês têm essa prova para fazer até segunda-feira, tá? Por exemplo, a prova, tira isso da boca, Ieda. Ah, meu Deus do céu. Olha só. Eu vou ter que colocar... eu já vou poder alterar. Eu tive que colocar que a prova era até dia 31, mas eu vou poder alterar, essa prova é até dia 3. A prova de história, quarta-feira é o último dia, tá? Então, depois não vai mais valer a mesma coisa se a pessoa não fizer até quarta, tá bom? E presta atenção. Tem gente que está aqui na live e que ainda não fez a prova de história. Atenção, não deixem acumular as provas e depois fazer tudo mal feito na correria, tá bom? Deixa eu ver se eu... Oi. Depois você pergunta para o Marcelo de matemática. Porque toda a prova que eu faço do Marcelo de matemática, quando eu acabo a prova, clico em enviar, depois aparece lá, ver pontuação. Daí dá para ver quantas perguntas eu acertei e quantas eu errei. Sabe por quê? Porque lá no Google Forms dá para você colocar quando a resposta... É porque deixa lá. Exatamente. Quando texto, a máquina pode entender que está errado, mas é o mesmo significado. Muito obrigada, Vinícius Pécori. Nossa, Pécori, cientista. Ô, tia, mas é só no do Marcelo, porque na sua não deu para ver a pontuação. Eu sei porque isso acontece. Na minha não dá. Professora. Múltipla escolha, né? Se eu fizer uma de múltipla Acabou escolha, já sai na hora. Entendeu? Múltipla escolha isso de mesmo. marcar lá. Entendeu? Pécori, cientista da NASA.
Nada, contrata o Pécora aí. Carla, bom dia. As crianças querem saber se vai dar para eles verem a prova no site do Colégio Academia. Carla já daqui a pouco responde, sei lá. Já mando um recadinho para vocês. Professora, professora, eu ia falar, oi! Oi, tudo bem? Para ver se ela escuta no áudio. Ah, o Chiro, todo mundo. Alguma dúvida? Prestar atenção em como deve ser feita essa prova. Não, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu também Vão não tenho pesquisando, dúvida. mesmo que você saiba cada resposta, pesquisa lá. Olha, lembrem, tem respostas que estão no texto da própria prova, tem respostas que você já sabe de cor e salteado. Eu tenho uma pergunta, professora. Tem que olhar na apostila para ver se está completa. Eu tenho uma pergunta, prof. Fala, Rafa. Hoje vai ter atividade? Eu vi que o Marcelo postou uma atividade. Ele postou na semana. Você. Eu tenho um segredo para vocês também. Eu vou postar uma atividade que é sobre o Dia dos Pais, mas vocês não podem contar para o pai, entendeu? É segredo. Depois eu vou mandar, mas eu vou mandar semana que vem. Mas aí não vai poder perder tempo para fazer, porque essa semana eu só estou mandando prova, não vou mandar mais nada, só as provas. Agora, os outros professores... Os outros, sim. Combinado? Beleza? Ó, Carla mandou uma resposta, peraí. Bom dia, tudo bom? Você está dizendo a nota? Ô, professora. Ainda não. Gente, olha a minha tela. Como você fez isso? Que isso? Ai, fez aqui. Olha lá, deixa eu responder para ela. Ok, obrigada. Então, gente, a Carla disse que ainda não. Ainda não vai aparecer. Mas é assim, ó. Já adianto, ninguém ficou com nota vermelha de história, tá? E depois eu conto para vocês, tá bom? Depois eu mando um recadinho, não sei como é que eu vou fazer, vou pensar. Porque muito demorado eu fazer isso para cada um de cada matéria, né? Mas, ó, se você não receber nenhum recado, é que foi tudo ok, beleza? Tá bom? Uhum. Ok. Podemos encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não. Não. Eu não quero nenhuma dúvida, não. Obrigada. Ó, um beijão para vocês. Quarta-feira. Eu vi que amanhã tem live de matemática, né? Tem. E Amanhã quarta tem tem live. matemática. Quarta tem live da prova de português, tá bom? Sim. Quarta tem live da prova de português. Vou encerrar a O Pécora. gravação. O Pécora. Oi. Adivinha como faz